trabalho que trata das vulnerabilidades sociais e da questão do luto na pandemia é o tema hoje aqui do programa Espaço Aberto, pela TV e Rádio Câmara Bauru, em formato virtual, recebendo como convidada a Daniela Cristina Ambrósio, que é professora do curso de Psicologia da Universidade de Araraquara, e aceitou o convite para conversar conosco. Daniela, obrigada e seja bem-vinda ao nosso programa. Agradeço, obrigada. Daniela, vamos lá. Você e uma colega da universidade publicaram um artigo sobre esta questão do luto num livro que trata sobre as vulnerabilidades sociais em tempos de pandemia, inclusive o título da obra. Do que trata o conteúdo do artigo de vocês e do livro? O livro, ele trata dos reflexos, das consequências da pandemia da Covid-19 sobre a população brasileira e que acabou potencializando a condição de vulnerabilidade de todas as pessoas envolvidas. E o nosso capítulo específico, ele trata dessa vulnerabilidade emocional, psicológica, que está relacionada à morte, né, e o luto que nós vivenciamos em grande quantidade nesse momento. Uhum. Em que contexto se deu a produção desse artigo? Já era uma área em que vocês atuavam ou passaram a atuar mais recentemente? Então, o artigo, como você colocou, ele foi escrito em parceria com a professora Simone Haddad e foi realizado a convite da professora Lucy Bertoni, em razão tanto, né, de eu já ter trabalhado na área hospitalar e com essa questão da morte, assim como a professora Simone, em outras áreas, né, em que essa ocorrência da morte, ela é frequente, e da nossa aproximação com a tanatologia, que é especificamente a ciência que estuda a morte, os seus significados, a sua construção histórica, os seus mecanismos, as suas consequências para a sociedade como um todo. Uhum. Falando de uma forma geral sobre essa temática da morte, cada sociedade lida com esse assunto de uma forma diferente, né? Seja por fatores culturais, históricos, sociais, enfim. Como é que esse olhar sobre a finitude da existência humana influencia o nosso comportamento e os nossos estilos de vida? Por exemplo, levando em conta sentimentos e emoções como os medos, por exemplo. Então, influencia de forma ampla, na verdade, né? Se a gente está inserido numa sociedade que não vê a morte como parte do processo do desenvolvimento da vida, como uma condição humana, como algo incontrolável, apesar dos avanços, né, científicos e tecnológicos que a gente teve, especialmente na área da medicina, na área da biologia, mas uma sociedade que ainda, como a nossa, né, reconhece a morte como algo ruim, como uma inimiga, que precisa ser combatida, que não poderia, né, acometer o ser humano, a gente tende a pensar e a não falar sobre a morte no nosso cotidiano. Acho que essa é uma das grandes questões, né? A gente tenta, inclusive, afastar as crianças dela, ainda que a criança ela conviva cotidianamente com a morte. Então, a gente fala, né, o peixinho morre, a planta morre, mas ainda assim a gente entra, né, num movimento de negação dessa existência na morte na nossa sociedade. E com isso a gente vai utilizando, né, alguns eufemismos para falar da morte, ou seja, expressões mais leves. Então, né, é difícil até muitas vezes as pessoas utilizarem essa nomenclatura morreu, né? Então a gente fala, olha, faleceu, a gente vai tentando encontrar outros termos, né? Mas que a gente acredita mais suaves, né? E com isso a gente vai também, né, afastando a morte das nossas residências. Então, se antes, né, muitas mortes aconteciam dentro das casas, aconteciam os velórios dentro, né, das residências, hoje não. Hoje a gente tem o local específico para o velório, a gente tem o local de ocorrência, que em geral são os hospitais. Então a gente vai tentando, né, desenvolver hábitos e comportamentos que acreditam, que fazem com que a gente acredite que a morte é para o outro, né, e a gente vai tentando deixá-la cada vez mais distante do nosso cotidiano. E isso faz com que a gente acabe não pensando tanto, não falando tanto sobre essa questão da morte, e inclusive não planejando, né, nem tanto quanto, não planejando como que a gente pretende viver até que a morte chegue, né, e nem planejando questões relativas mesmo à própria ocorrência da morte, né. Então a gente sabe que ela é de alguma forma incontrolável, a gente nunca sabe quando que a gente vai morrer, né, e nessa ideia muitos, né, deixam para falar dela em outro momento, só que ela acontece a gente falando não, a gente pensando nela ou não, né. Sobre os rituais envolvidos no momento da morte, como você comentou, sepultamento, velório, qual é a importância deles para a elaboração da perda?
Então, tanto os rituais, quanto a gente poder falar sobre a morte, seja ela, né, a morte que se aproxima, seja essa morte inesperada, ou seja a morte que já aconteceu, eles favorecem a elaboração da perda, pois eles permitem que, de alguma forma, né, a gente possa se despedir da pessoa que morreu e a gente possa também receber a acolhida da nossa rede de apoio diante da perda, diante da morte, né, de uma pessoa querida. Daniela, e na pandemia, quando isso de uma forma temporária foi retirado das pessoas, né, a impossibilidade de realizar um velório, né, quando a causa da morte foi a contaminação pela Covid-19, qual é o impacto que isso gera no luto da família, dos amigos, das pessoas que conviviam com aquela que se foi? Bom, então, a gente sabe que a ausência dos rituais impediu muitas pessoas de se despedirem, de oferecerem, né, para a pessoa que morreu uma última palavra, um último toque, e também de receber o apoio das pessoas da sua rede que permaneceram, tá? Então, isso dificulta a elaboração do processo de luto, que apesar de não ter um tempo definido, isso é muito individual, cada pessoa vai, né, desenvolver aí o processo de luto, até essa despedida interior, essa elaboração da ausência da pessoa que morreu no seu tempo, mas a gente sabe que a ausência dos rituais dificultou ainda mais esse processo que já é muito doloroso, causando bastante sofrimento. Assim como em outras questões, né, seja no mundo profissional, enfim, questões, encontros, né, aconteceram muito de forma virtual nos primeiros meses da pandemia, nos momentos mais críticos, principalmente, estes rituais, em muitas situações, acabaram acontecendo num formato virtual, online. Isso, de uma certa forma, acaba suprindo a dor da ruptura com os rituais, dos rituais convencionais, Daniela? Eu não conseguiria dizer que supriu. Eu acho que não dá para a gente avaliar que eles tenham substituído os rituais com os quais a gente já estava acostumados, né? Mas a gente sabe que, de alguma forma, né, trouxe pequenas contribuições para que a pessoa pudesse se despedir, prestar uma homenagem, né, e entrar, então, em contato com esse processo de despedida, com a morte. Ameniza a situação. Ameniza, ameniza. Não dá para a Ok. gente dizer que supriu, né? Até porque não é nem que os rituais tradicionais, né, supram a perda, supram a ausência, né? Eles também acabam sendo processos difíceis de serem elaborados, né? Então, acho que é difícil a gente dizer que supriu. A perda, ela não é suprida, né? Vai um tempo para que essa perda ela seja processada, para que caiba dentro da pessoa a ausência daquele que foi, né? Mas vamos entender que ajudou, na medida, inclusive, que favoreceu com que a gente pudesse ter contato com as pessoas que nos oferecem apoio nesses momentos, né? Certo. Algo muito interessante também que vocês mencionam nesse trabalho é a criação de um memorial, onde as famílias podem colocar informações, enfim, fazer homenagem para as pessoas, para os entes queridos que faleceram na pandemia. Isso. Ele chama Inumeráveis, então quem tiver interesse pode colocar lá na internet, procurar. É um memorial virtual que foi dedicado às pessoas que morreram da Covid. Então, os familiares, os amigos, os colegas podem entrar lá e registrar a sua homenagem de uma forma, né, a eternizar aquele carinho, aquele cuidado com a pessoa que faleceu. Uhum. Agora, independentemente da questão da pandemia, Daniela, quais são os outros recursos e caminhos que nós temos disponíveis para ressignificar as perdas? Eu diria, a princípio, né, para a gente ir aprendendo a lidar e a enfrentar as perdas, né? Então, não acho que são caminhos no sentido, se eu fizer isso, vai funcionar, a dor vai ficar menor, vai aliviar o sofrimento, mas, né, são coisas que são importantes que quem perdeu uma pessoa, quem teve um familiar que morreu, se permita, né? Então, chorar, entrar em contato com aquele sentimento que está experimentando naquele momento, seja ele de tristeza, seja de mágoa, seja de solidão, né? Se permitir olhar para isso, se permitir ficar em silêncio se não tiver vontade de falar, se permitir chorar se tiver vontade de chorar, falar sobre a pessoa se tiver vontade de falar, né? A partir daquilo que estiver sentindo. E acho que é importante também que a gente saiba, né, que muitas vezes quando a gente se depara com pessoas que perderam familiares, amigos, que a gente tenha esse olhar, essa escuta, que a gente fala é uma escuta com empatia, né? Então, não precisamos dizer nada, eu sempre digo isso, não é preciso dizer nada, é só estar ali e permitir que o outro que está sofrendo possa chorar, possa
né, dizer o que está pensando. Acho que dessa forma a gente vai contribuindo. A ressignificação, ela tem muito a ver com olhar diferente para a morte, né, de diferentes formas, entender a perda, e isso é gradativo e é um processo que acaba sendo demorado. Uhum. De uma forma geral, vocês propõem com o trabalho a reflexão sobre o tema morte, né? E algo muito interessante que você já comentou, eu queria voltar a destacar, é essa dificuldade de falar sobre morte, de pensar sobre a morte, algo que é natural a todos os seres vivos. Como é que esse assunto poderia ser abordado, pensando na relação pais e filhos, nas escolas, nas famílias? Como é que você indicaria diálogos para que a morte, né, claro que sempre vai ser dolorida a perda, mas que para que seja tratada de uma forma mais natural possível? Eu acho que, como você disse, né, a gente tem que pensar que a morte é para todos, né, então ela é o fim da nossa existência, ela nos faz, né, então a morte do outro automaticamente nos faz lembrar que nós somos seres mortais, né, que a gente não tem o controle sobre a vida, que uma hora a gente está aqui, no instante seguinte a gente pode não estar, no instante seguinte alguém que a gente gosta pode não estar, né, e ela vai fazendo, né, com que a gente entre em contato com questões que muitas vezes não foram resolvidas. Então é importante que a gente olhe para a morte para a gente pensar o que a gente gostaria de fazer hoje, né, até que ela chegue, resolver as próprias questões, né, e como você disse, é tratar a morte de uma forma natural. Então quando você me pergunta como é que a gente pode conversar, né, com pais, filhos, às vezes avós, pessoas do nosso círculo, é poder falar, né, a gente não precisa ter medo. Antigamente acreditava, né, tinha uma questão cultural até, se a gente falar da morte, vai atrair, né, a morte vai acontecer inevitavelmente, né, em qualquer circunstância, né, eu falo que viver é um risco, então a gente não precisa ter medo de falar dela, né, porque a gente está falando que vai acontecer, né, então são nas situações cotidianas, como eu dei exemplos, né, então os animais morrem, as plantas morrem, então todas essas são oportunidades para a gente conversar, né, a respeito, né, da nossa finitude, a respeito desse acontecimento que inevitavelmente todos nós vamos passar por ele, né. E ressignificando esse assunto pesado, morte, né? Falar de morte não deixa de ser falar de vida também, né? Dar espaço para o planejamento da própria vida, né, Daniela? É exatamente isso. Quando as pessoas me perguntam assim, nossa, mas você trabalha com a morte? Né? Eu sempre digo, meus alunos sabem, eu repito isso muitas vezes, eu falo, eu não trabalho com a morte, né? Porque quando a morte chega, a gente não tem mais o que fazer, né? A morte é o fim. A gente trabalha com a vida que a gente tem até lá. Então é importante a gente olhar para a morte, como você disse, para olhar para a vida, né? E pensar, inclusive, o que nós vamos fazer e como aproveitá-la de forma diferente até que a morte se coloque. Bom, eu vou aproveitar o espaço aberto aqui, nosso programa, para divulgar, então, o livro Vulnerabilidades Sociais em Tempos de Pandemia, onde se encontra o artigo de vocês, né, da professora Daniela, que conversa aqui conosco. Ele pode ser acessado e baixado de graça. Vou passar aqui o site. O livro pertence à editora Tecnopolitic e o site é www.tecnopolitic.com.br. Daniela Cristina Ambrosio, que é professora de Psicologia da Universidade de Araraquara e participou conosco aqui do programa Espaço Aberto em formato virtual, falando sobre as vulnerabilidades sociais e o luto na pandemia. Gostaria de agradecê-la pela participação. Eu que agradeço, muito obrigada o convite. E eu agradeço você também que nos acompanhou aqui pela TV e Rádio Câmara, lembrando que este conteúdo fica disponível na íntegra para você acessar pelo YouTube. Procure lá o nosso canal, TV Câmara Bauru. Até a próxima!